tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo para a aula de doenças do colágeno e do tecido elástico. Vamos começar? Nesta aula, nós vamos conversar sobre a trofodermia de Pacini-Pierini, pseudoxantoma elástico, elastose perfurante serpiginosa, anetodermia, cutis laxa e condrodermatite nodular da hélice. Vamos começar com a trofodermia de Pacini-Pierini. A clínica é de mácula única ou múltiplas, hipercrômicas, deprimidas e bem demarcadas. Essas lesões aparecem no dorso de adolescentes ou adultos jovens. As lesões mais antigas podem ser levemente endurecidas no centro. E alguns autores consideram que seja uma forma frustra de morféia. E pode estar associado à infecção por Borrelia. Nessa imagem aqui, a gente já vê duas lesões com aumento da pigmentação. E nessa imagem, a gente já consegue ver que essas lesões têm uma aparência mais deprimida. Na histologia, a gente vai ver diminuição da espessura da derme. Então, aqui a gente está vendo o epiderme, aqui glândulas équinas e a derme com espessura reduzida. Como que eu sei que essa espessura está reduzida? É uma biópsia do dorso. A gente esperaria no dorso ter uma derme mais espessa. E aqui a gente está vendo uma derme com uma espessura reduzida. Uma outra opção é biopsiar a lesão e biopsiar uma pele perilesional normal para a gente poder comparar a espessura da derme. Pseudoxantoma elástico. É uma genodermatose que causa degeneração e calcificação das fibras elásticas. O paciente vai apresentar alterações em pele, olhos e em vasos. Na pele serão observadas placas e listras amareladas em dobras, em axilas, pescoço e raiz de coxa. E nos olhos, a alteração bem típica são estrias angioides na retina. Nessa imagem clínica, a gente já vê uma área em região cervical de uma placa um pouco mais amarelada. Na histologia, nós vamos ver fibras elásticas irregulares e granulares entre as fibras de colágeno. E essas fibras elásticas alteradas, elas podem ter uma coloração mais eosinofílica ou uma coloração mais basofílica, caso tenha um depósito de sais de cálcio. Aqui nessa imagem, a gente vê uma área, olha, extensa de fibras elásticas alteradas. E essas fibras elásticas, elas têm uma coloração mais basofílica, o que indica depósito de sais de cálcio nessas fibras. Nesse exemplo, mais uma vez, a gente vê uma área na derme, ó, com fibras elásticas, granulares e fragmentadas. E aqui, no maior aumento, a gente vê essas fibras granulares e fragmentadas. Nessa imagem, mais uma vez, a gente vê fibras elásticas, granulares e fragmentadas, com uma coloração mais azulada, mais basofílica. Aqui, no maior aumento, fibras elásticas granulares, com aparência, com uma coloração basofílica, devido à deposição de sais de cálcio. A elastose perfurante serpiginosa se apresenta como pequenas pápulas agrupadas em arranjo circinado ou serpiginoso.
Essas lesões costumam aparecer em pescoço, extremidades superiores, tronco superior e face. E acometem mais frequentemente homens na segunda década de vida. Nessa imagem clínica, a gente vê várias pápulas e elas são agrupadas e tendem a formar um arranjo mais circinado, mais circular. Na histologia, nós vamos observar fibras elásticas, debris celulares e outros elementos do tecido conjuntivo eliminados através da epiderme. Então, observe essa imagem. A gente vê aqui a epiderme com uma acantose leve e a gente vê uma área em que ocorre comunicação entre a superfície da pele e a derme. E nessa área, a gente vê que existe um material que é constituído por fibras elásticas, debris nucleares e outros elementos do tecido conjuntivo. Nesse aumento, a gente já vê que esse material eliminado contém debris celulares, algumas células inflamatórias. Aqui a gente já vê que existem fibras elásticas eosinofílicas. Nessa imagem, a gente vê bem as fibras elásticas eosinofílicas, sendo eliminadas através da epiderme. E a gente pode observar também uma reação gigantocelular e elastofagocitose na derme. Aqui a gente tem um outro exemplo. Nesse exemplo, a gente vê uma hiperplasia mais importante na epiderme e a gente vê o local de comunicação entre a superfície da pele e a derme. Nessa imagem, a gente não vê exatamente esse ponto de comunicação, mas se a gente realizar cortes adicionais desse bloco, a gente vai conseguir encontrar a comunicação exata. Mas a gente vê nessa imagem que existe esse pertúito na epiderme e ele contém debris celulares, células inflamatórias e fibras elásticas. Nesse exemplo, mais uma vez, a gente vê debris celulares, células inflamatórias e a gente vê algumas fibras elásticas de permeio. A anetodermia é uma doença em que a gente vai observar uma perda focal de tecido elástico na derme. A pele fica flácida, herniária e semelhante a um saco. Nessa imagem, a gente vê uma lesão focal, em que nessa imagem, a gente já consegue ver que existe uma flacidez nessa região. E no HE, a biópsia ela vai parecer normal. Então, a gente precisa ter colorações especiais para fibras elásticas para a gente conseguir dar o diagnóstico de anetodermia. E com as colorações especiais, a gente vai ver ausência ou redução marcante de fibras elásticas na derme superior. Então, observe esse exemplo. Na metade esquerda da imagem, a gente vê fibras elásticas preservadas. E na metade direita, a gente vê nessa região da derme superior uma ausência importante de fibras elásticas. Observe que mais à direita, na derme inferior, a gente vê ainda fibras elásticas preservadas. Então, é uma ausência ou redução de fibras elásticas na derme superior. Aqui a gente tem um outro exemplo. Olha só, epiderme aqui acima. Mais abaixo, derme mais superficial, em que a gente vê uma redução importante de fibras elásticas. E mais abaixo, na derme
na derme reticular mais profunda, a gente está vendo fibras elásticas preservadas. Esses tracinhos aqui, pretos, eles correspondem às fibras elásticas. Na cutis laxa, ocorre fragmentação de fibras elásticas da pele. A pele fica redundante, flácida, frouxa, com aparência envelhecida. Pode ser congênita ou adquirida. Mais frequentemente vai afetar face, pescoço, dorso e as costas. E o paciente pode apresentar outras manifestações sistêmicas, como aneurismas de grandes vasos, enfisema pulmonar e hérnias. Na imagem clínica, a gente já vê um paciente jovem com pele redundante em algumas áreas do corpo. Na histologia, a gente vai ver uma fragmentação e redução de fibras elásticas quando a gente fizer a coloração especial para fibras elásticas. O HE vai ter uma aparência normal, como a gente está vendo nessa imagem. Mas na coloração para fibras elásticas, a gente vê uma redução e uma fragmentação importante dessas fibras. Aqui a gente está vendo um outro exemplo. Olha só, à esquerda eu trouxe uma imagem de uma pele normal com fibras elásticas normais. Então, esses tracinhos aqui pretos são fibras elásticas. E esses feixes rosas são feixes de colágeno. Então, aqui é uma coloração especial para fibras elásticas, em que a pele está normal, exemplificando uma pele normal. E à direita, a gente vê uma redução e fragmentação importante das fibras elásticas. Então, na cutis laxa, a gente vai ver fibras elásticas fragmentadas, encurtadas e reduzidas em número. E a gente pode identificar ainda elastofagocitose, que é quando macrófagos fagocitam fibras elásticas. A condrodermatite nodular da hélice se apresenta como uma lesão ulcerativa, não neoplásica e idiopática. Se manifesta como um nódulo com crosta ou ulceração na hélice ou antihélice. E pode ser confundido clinicamente com carcinoma escamocelular ou com carcinoma basocelular. Nesse exemplo, a gente vê um nódulo e aqui nessa região a gente vê uma crosta associada a esse nódulo. Na histologia, a gente vai ver mais superficialmente uma ulceração da epiderme, degeneração do colágeno, proliferação vascular reativa e degeneração da cartilagem. Observe essa imagem. A gente vê mais superficialmente uma área de cama da córnea com paraceratose. Mais abaixo, a gente vê uma área de ulceração na epiderme. Abaixo dessa área de ulceração, a gente vê uma área de degeneração do colágeno. Adjacente, a gente vai ver proliferação de vasos sanguíneos e um infiltrado inflamatório mononuclear. E mais abaixo da área de degeneração do colágeno, a gente vai ver uma área de degeneração da cartilagem. Nesse exemplo, nesse maior aumento, a gente vê melhor as ulcerações. Olha só, a área de ulceração da epiderme, mais abaixo, degeneração do colágeno, proliferação de vasos sanguíneos e infiltrado inflamatório mononuclear. E nesse aumento, a gente consegue ver melhor
a cartilagem degenerada. E eu trouxe para você um exemplo de cartilagem normal. Então, aqui à direita, superiormente, a gente vê uma cartilagem normal com os condrócitos nas lacunas e a matriz extracelular. E aqui, mais à esquerda, a gente vê que existe uma degeneração da cartilagem. Por quê? Porque a gente vê uma redução dos condrócitos e a gente vê algumas lacunas vazias, indicando que está ocorrendo uma degeneração dessa cartilagem. E concluímos a aula. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima.